te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, no versículo 28b a 36. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a uma montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Era Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversava sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertar, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Enquanto estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom fazermos aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. A nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, e este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. Naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse segundo domingo do tempo da Quaresma e a liturgia nos leva a esse profundo amor de Deus por toda a humanidade. Aqui na primeira leitura fala de Abraão. Abraão, nós conhecemos Abraão pelo pai da fé. E Abraão, ele era uma pessoa que tinha muita dificuldade, desprovido de muitas coisas. Abraão era velho, Sara idosa,
e estéreos, não podiam ter filho. Na verdade, para o conceito deles, uma pessoa que não tinha filhos, que não tinham descendência, eles eram os desgraçados, eles não tinham a graça. E Abraão, além de não ter filhos, ele também não tinha terra, porque a terra era um grande objetivo de todo o ser humano, era possuir um pedaço de terra, e ele também não tinha. Mas Deus viu fé em Abraão e chamou Abraão então para que pudesse, levou ele num lugar alto, né, para que mostrasse para ele as estrelas do céu, e falou para ele que as estrelas do céu eram incontáveis, e como seria também incontável todas as descendências que ele teria. E Abraão então acreditou, mas o acreditar do Abraão foi um acreditar de muita profundidade, porque na verdade ao subir ali para contar as estrelas do céu, foi a montanha de Abraão. Então lá ele fez um encontro com Deus, e aí então tem todo aquele ritual dos animais sacrificados e tal, e ali então fala que Abraão teve um sono. Depois, quando ele acorda, já vê, né, que no meio daqueles animais que foram sacrificados para o sacrifício lá, matado para o sacrifício, que ali estava o fogo que caminhava, né, que era a presença viva de Deus. E aí nós conhecemos toda a história de Abraão. Então Abraão foi o homem da fé. Na verdade, ele acreditou simplesmente, acreditou. E ao acreditar, ele recebeu então a graça de Deus e fez a vontade de Deus. E aqui fala na segunda leitura de São Paulo, fala para nós sermos imitadores dele. Né? Tem uma passagem que ele fala: sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo. Então, amado, a experiência com Deus faz com que nós saímos das nossas pobrezas humanas, e mesmo sem uma visão ampla de tudo aquilo que Deus deseja e projeta para nós, mas nós faz ali uma experiência, né? Então São Paulo, ele falava dessa forma porque ele tinha feito a experiência com Jesus na sua conversão, e foi algo de extraordinário. Então para ele aquilo era a grande verdade de fé. E ele queria então que as pessoas vivessem dessa forma, para que pudesse continuar firme na fé. Porque na verdade, amados, a nossa experiência com Deus precisa ser uma experiência aonde a nossa perseverança aconteça. Porque é igual aqui está no Evangelho. Jesus sobe no monte. Monte quer dizer lugar de encontro com Deus. Lugar de revelar a figura de Deus. Então ele sobe no monte. Que subiram no monte para quê? Para rezar. E ali ele levou 3 pessoas. Ele levou Pedro, Tiago e João. Aparentemente, poderemos dizer que ele levou aqueles que tinham mais lideranças. Mas, na verdade, podemos também imaginar que ele levou Pedro e Tiago e João por causa das suas fragilidades. Porque Pedro, ele tinha mostrado bastante fracassos. Quando Jesus falou que ia morrer, ele tirou Jesus lá de um lado lá e falou: não vai acontecer isso. Né? Então Pedro, ele teve altos e baixos. Ele teve os seus fracassos, muito conhecido biblicamente falando. E Tiago e João também. Tiago e João, eles queriam um estar à direita, o outro estar à esquerda. Então podemos também compreender que era pela fragilidade de Pedro e de Tiago e de João. Assim como nós também, por exemplo, quando se acontece algum acampamento, algum encontro assim de muita espiritualidade, você pode observar que as pessoas que aceitam esse chamado são pessoas que estão passando por experiências negativas.
porque eles têm essa necessidade desse encontro com Deus, né? Então, para nós viver, quer dizer, então ali eles transfigura. Jesus, ele se mostra em uma figura de um Deus ressuscitado. É uma figura nova, diferente. Então ali Pedro fala, e que na primeira leitura fala do sono de Abraão. E aqui também fala que Pedro, Tiago e João ficaram com sono e dormiram. Quando eles acordaram, viram tudo aquilo acontecendo. Amados, assim somos nós nas nossas fragilidades. Na hora da dificuldade, dá sono. Na hora da oração, dá sono. Mas na hora da glória, o que aconteceu? Pedro levantou todo cheio de vontade, dizendo, vamos construir 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Mas ele não sabia o que estava falando, né? Quer dizer, então assim, muitas vezes somos nós. Nós precisamos subir nesse monte aonde Deus se encontra, e descobrir o que Deus quer de nós. Porque se nós não saber quem é Deus e qual é o seu projeto verdadeiramente, nós vamos fracassar. Nós vamos caminhar muitas vezes até um bom tempo, mas não tendo essa convicção de que esse caminho nos leva ao céu, nos leva à salvação, nós não vamos suportar, porque aonde se trombaram com as dificuldades de Jesus? A cruz, da vida, morrer, né? Tanto que nessa oração estava lá Moisés e Elias conversando sobre qual é a morte que Jesus ia sofrer. Porque, amados, o que o Pedro queria? Pedro queria ficar na glória. Na glória. Quer dizer, todo mundo quer a glória, mas muitas vezes não quer o sofrimento, não aceita o sacrifício. E aí a gente fica até questionando Deus por isso ou por aquilo. E a palavra de Deus deixa claro que o sofrimento dessa presente hora nem se compara com as alegrias futuras. Então, por isso, amados, a cruz ela vai sendo cada vez mais pesada. Por isso, a convicção que temos da ressurreição, da vitória de Jesus, por isso essa transfiguração, essa convicção dessa transfiguração nos leva à perseverança. E a perseverança nos leva a ouvir quem? A voz do Filho amado. Esse é o meu Filho amado, a quem eu coloco toda a minha afeição. São 2 vezes que o céu se abre e avisa toda a humanidade que Jesus é o Filho amado do Pai, e escuta Ele. Quem escutar Jesus vai chegar até o fim. Quem não escutar Jesus vai se perder. E nós não estamos nesse mundo para se perder, mas sim para vencer todas os sofrimentos e dificuldades que a vida nos apresentar, porque o caminho que percorremos é o caminho da transfiguração. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus